Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos começar nossa aula. Estamos chegando na finaleira aí. Basicamente é o último tópico, né, da nossa disciplina. A gente está falando, então, sobre filtros de segunda ordem. Vamos começar hoje, filtro de segunda ordem, e ainda amanhã tem os últimos dois filtros aí, tá? Então, hoje nós vamos ver os tipos de filtros de segunda ordem e a implementação deles, tá? Então, nós já vimos, né, o que é um filtro, né, como é que seria a característica ideal dele e a característica real, prática dele, né? Quando a gente tem o que é um filtro ideal? O filtro ideal é o filtro que ele vai, por exemplo, o filtro passa-baixas aqui, né? Ele é um filtro que ele seleciona exatamente até a frequência de corte especificada. Então, ele vai deixar passar com ganho máximo na faixa de passagem, que é essa faixa aqui, e nessa faixa aqui ele vai botar um ganho zero, tá? E ele varia abruptamente, tá? Isso seria um filtro ideal, tá? Ele faz um envelope de frequência aqui, que ele é uma variação abrupta, tá? Isso aí na prática a gente não consegue, tá? Não tem como fazer um filtro com essa característica. Então, o filtro que a gente utiliza são filtros práticos, tá? O que é um filtro prático? É um filtro que a gente consegue implementar com amplificador operacional, resistor e capacitor, tá? Esse filtro ele vai ter uma característica que essa região aqui ela vai variar, não é uma variação abrupta entre a faixa de passagem e a faixa de corte aqui, faixa de rejeição. Tá? Então existe uma inclinação dessa curva. Quanto maior a inclinação, maior a ordem. Tá? Maior a ordem, mais componentes, mais caro fica meu filtro. Tá? Do mais próximo do ideal, mais caro fica. Tá? Então, a gente já viu que um filtro que deixa passar as baixas frequências a gente chama de filtro passa-baixas, filtro que deixa passar as altas, passa altas, filtro que rejeita uma faixa de frequências, né, ou uma frequência específica aqui no meio, né, é o rejeita faixa, e o que deixa passar a faixa aqui no meio é um filtro passa-faixas, tá? Então, nós vimos até agora os filtros de esse cara aqui, ó, de primeira ordem, esse aqui também de primeira ordem. Esse filtro aqui, o passa-faixa e o rejeita-faixa, não tem como fazer apenas com um filtro de primeira ordem. Tá? O que nós fizemos nas aulas passadas, nós usamos dois filtros de primeira ordem, um passa-baixo e um passa-altas. Nessa configuração aqui, eles estavam em série, né? Série. E aqui nós colocávamos em paralelo e daí somávamos a saída, né? Paralelo. Tá? Com isso a gente conseguia fazer alguns filtros mais simples, tá? Vamos usar essa palavra aí, mais simples, tá? Não eram com o menor número de componentes, mas eram filtros intuitivos, né? Que a principal finalidade é a gente entender como é que os filtros funcionam, tá? Agora nós vamos ver os filtros de segunda ordem, tá? De primeira, o filtro passa-baixas e passa-altas de primeira ordem, e como é que a gente implementa os filtros de segunda ordem usando uma outra configuração lá, que é uma configuração que usa menos componentes, menos amplificadores operacionais também, tá? Então vamos lá, o que são filtros de segunda ordem? Tá? Os filtros de segunda ordem eu vou fazer uma abordagem diferente, tá? A abordagem que eu vou mostrar aqui é o seguinte, eu vou mostrar primeiro a função de transferência, tá? O que é a função de transferência? É a relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada, tá? E eu vou chegar numa função de transferência genérica, e daí desta função de transferência a gente vai chegar nos componentes do filtro, lá de uma estrutura que eu vou mostrar depois, tá? Então, um filtro passa-baixas, pessoal, ele tem essa característica aqui, ó, tá? A característica aqui, o grau relativo dele, o de segunda ordem, tem que ter um grau relativo 2, ou seja, ele não tem nenhum zero aqui na saída, no numerador, então não tem S na parte de cima, tá? E tem um S embaixo, tá? Um S de grau 2, tá? Então, sempre que eu tiver um filtro com um numerador com nenhum zero e dois polos, tá? Significa que vai ser um filtro de segunda ordem. Se eu quisesse um filtro de terceira ordem, então aqui teria uma ordem 3. Quarta ordem, teria a ordem 4 aqui, tá? E nenhum zero em cima, ok? Então, essa é uma equação de segundo grau, né, uma função de transferência de segundo grau genérica, tá? Essa função de transferência de segunda ordem aqui, ela é genérica e ela tem alguns parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a frequência de ressonância, tá? A frequência de ressonância ômega 0, tá? Depois, um outro parâmetro é se não tem costume falar errado essa letra, que é o zeta,
tá? É o zeta, que é o coeficiente de amortecimento dessa função de transferência, tá? E eu também posso escrever essa função de transferência de duas maneiras. Essa aqui é uma maneira que é bastante utilizada para controle, tá? Então, lá em controle se utiliza muito essa configuração aqui, tá? Em filtro se utiliza muito mais essa outra configuração aqui, tá? Que em vez de usar o zeta, se usa um parâmetro Q maiúsculo, que é chamado de fator de qualidade, tá? Fator de qualidade do filtro, ok? Eu gosto de utilizar mais essa letra zeta aqui, que eu acho que é mais intuitivo, tá? Mas vocês podem encontrar das duas maneiras, tá? Então, qual que é a relação entre o zeta e o fator de qualidade? É só a gente pegar esses dois zeta aqui, e o zeta aqui, V é igual a 1 sobre Q, tá? Então, o que é o Q? Ele vale 1 sobre 2 zeta aqui, tá? Então, essa é a relação entre os dois. Então, tanto faz qual dos dois que a gente utilizar, tá? Eu prefiro usar o zeta, ok? O que significa esse zeta, pessoal? Tá? O que significa ômega zero? Ômega zero corresponde, então, à frequência de ressonância, tá? O que é a frequência de ressonância? É o ponto onde o meu filtro ele vai ter uma região que, se eu colocar um sinal naquela frequência, tá? Eu posso ter uma amplitude de saída maior do que a da entrada, tá? Ele está em ressonância, ele acumula energia naquela frequência, tá? Os estados ficam trocando energia e é onde eu tenho as menores perdas no meu filtro, né? Ele está acumulando energia, tá? Então, se eu colocar um sinal naquela frequência, eu posso ter uma amplitude grande na saída, tá? E essa amplitude, pessoal, ela vai ser amortecida, tá? Vai ser amortecida através de um fator de amortecimento, chamado de zeta, tá? Então, esse fator de amortecimento, ele atua diretamente na frequência de ressonância, ok? Então, aqui, ó, eu coloquei o diagrama de Bode, eu fiz isso aqui no MATLAB, posso até compartilhar com vocês depois, ficou duas vezes a frequência aqui. Posso compartilhar com vocês aqui o código no MATLAB, tá? E aqui eu coloquei um gráfico com diferentes zetas, tá? Diferentes zetas. Quanto menor o zeta, quanto menor o fator de amortecimento, menos eu vou amortecer a ressonância, tá? Logo, esse pico de ressonância vai ser cada vez maior, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, com um zeta pequeno, eu terei uma amplitude grande, tá? No limite onde o zeta vai a zero, esse pico aqui vai ter amplitude infinita, tá? Vai ter amplitude infinita. Claro que na prática eu não vou conseguir isso porque eu vou ter as perdas do ampliop, tá? Então vai ter uma limitação máxima de valor de zeta, tá? Mas é o ponto de máxima, de amplitude máxima, tá? Quando a gente está trabalhando em filtros, principalmente no passa baixo e no passa alto, a gente geralmente não quer trabalhar com essa ressonância, tá? Porque senão vai virar um filtro, na verdade, um filtro seletivo aqui, ele vai deixar passar muita amplitude nessa frequência, vai virar um passa-faixa praticamente, tá? Então a gente quer o quê? Que as regiões de baixa frequência que passam com ganho 0 dB, né, ou seja, ganho unitário, aqui, e atenue as altas frequências. Nessa frequência aqui, ó, de 10 kHz, ele está com menos 40 dB. Tá? Menos 40 dB ele atenuou 100 vezes. Tá? Então aqui ele está atenuando bastante, aqui ele está deixando passar tudo. Tá? E aqui a fase, né? Nas baixas frequências ele está deixando passar com fase zero, ou seja, passou e não defasou. E nas altas frequências ele está invertendo o sinal, está botando menos 180 graus. Tá? Então isso aqui é o ganho para cada uma das frequências. Tá? Se eu utilizar um zeta menor do que 0,707, onde é que eu tirei esse número aqui? Esse número aqui, pessoal, ele é raiz de 2 sobre 2. Tá? Quando eu colocar um zeta igual a raiz de 2 sobre 2, eu não vou ter pico de ressonância. Tá? Não tenho pico de ressonância. Ok? Então, esse é um valor bem interessante. Se a gente está fazendo um filtro passa-baixas, tá? Um filtro passa-baixas é interessante a gente utilizar este valor. Tá? Usar um zeta raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, é o mais interessante para fazer filtros. Tá? Depois eu vou mostrar outros tipos de filtros ali. Mas esse filtro aí ele tem uma característica bem interessante. Tá? Você pode pensar, mas eu posso colocar um filtro com um zeta de 1,5. Sim, posso colocar 1,5. Ele vai atenuar até mais, ó, tá? Vai atenuar mais. Só que para a mesma frequência, digamos que nesse exemplo aqui, o meu filtro está em 1 kHz, tá? Se o meu sinal ele estivesse, por exemplo,
aqui é 100, 200, 300 Hz, tá? Com 300 Hz, pessoal, olha aqui, ó, o filtro com zeta de 1,5, ele defasou bem mais, tá? O filtro com um zeta raiz 2 sobre 2, ele tá mais ou menos por aqui, ó, em torno de uns 22,5 por ali, 22 graus e meio de defasagem, tá? Isso que esse cara aqui significa que ele está defasando, tá? Ele está defasando 120 graus, em torno de uns 20 graus, tá? Esse outro filtro aqui com zeta 1,5, ele está defasando 45. Então está defasando mais, tá? Então o interessante é que para as frequências que eu quero deixar passar, ele não defase muito, tá? Então, pensando nisso, eu poderia usar esse filtro aqui, ó, tá? Você pensando em defasagem. Só que daí ele tem uma baita, uma ressonância aqui. Então, se eu tiver ruído, por exemplo, aqui, ó, o meu sinal tá em 300 Hz aqui, ó, tá? Meu sinal tá em 300 Hz. Só que daí eu tenho esses 300 Hz mais um ruído em todas as frequências, por exemplo, um ruído branco, tá? Sempre vai ter algum ruído. O que vai acontecer? O meu ruído que tiver em 1 kHz vai estar amplificado em 40 dB. Tá? Então, é um problema isso. Ressonâncias no meio do espectro do diagrama de Bode que não é interessante, tá? Porque isso ali vai acabar amplificando o ruído, tá? Ou alguma outra frequência que tem ali no meio. Tá? Então, se eu fosse escolher um filtro passa baixa normal, entre aspas, aí eu usaria um zeta de raiz 2 sobre 2. Tá? É o mais usado. Okay? Claro que eu posso dimensionar qual que é o valor máximo do meu ganho aqui, né? Que eu sei que esse ganho máximo acontece na frequência de ressonância, tá? Na frequência de ressonância. Então, eu vou pegar e aplicar o módulo da função de transferência aqui, ó, tá? Na frequência de ressonância. Então, eu vou substituir J de ômega zero nessa função de transferência aqui, tá? O que vai aparecer aqui? Vai ficar ômega zero em cima, que já estava, né? No lugar do S, vai virar J ômega, né? Ômega zero, porque isso aqui é para regime permanente, né? Então, aqui vai ficar J ao quadrado, vai dar menos ômega ao quadrado. Então, vai cortar esse cara aqui com esse cara aqui, ó, tá? Depois, vai cortar este ômega aqui com esse de cima. Então, vai sobrar e vou aplicar e vai ficar 1 sobre 2 zeta J, tá? Vou aplicar o módulo, vai dar 1 sobre 2 zeta, tá? Então, o zeta, pessoal, está diretamente relacionado com o ganho máximo que eu tenho aqui, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, um zeta igual a 0,01, isso aqui vai dar 1 sobre 0,02, tá? Como esse gráfico está em dB, então é 20 log de 0,02. Então, isso aqui vai dar esse valor máximo aqui, ó, que é em torno de 33 dB, tá? Eu vou até fazer aqui, vou pegar uma calculadora que eu esqueci de pegar. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Calculadora aqui. Isso aqui é 20 vezes log 10 de 1 dividido por 0,02. Tá? Isso aqui dá 33,97, que é exatamente esse ponto aqui. Tá? 33,97. Tá? Se eu pegar o caso onde eu tenho um zeta de raiz 2 sobre 2, tá? Então vai ficar 1 dividido por 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta aqui. Ó, fica 1 sobre raiz de 2. Tá? 20 log disso aqui dá menos 3 dB. Então, esse cara aqui, ó, pessoal, ó, quando eu tiver um zeta de raiz de 2 sobre 2, na frequência de ressonância ele está com menos 3 dB. Ou seja, caiu pela metade a energia. Tá? Então, o que é esse zeta raiz de 2 sobre 2? É quando eu tenho uma característica muito semelhante àqueles de primeira ordem. Tá? Lembra os de primeira ordem? Na frequência de corte, lá que eu chamava de frequência de corte, ele tem a energia do sinal caiu pela metade. Então, no filtro com zeta raiz 2 sobre 2, na frequência de ressonância, caiu 3 dB. Ou seja, isso aqui é como eu chamo de ômega zero aqui, mas é equivalente à nossa frequência de corte. Tá? Frequência de corte. Porque daí, claro que a frequência de corte aqui, pessoal, fica meio... Ela depende do zeta, né? Quando que o zeta, a frequência de corte é igual à frequência de ressonância? Só quando eu estou usando o zeta raiz 2 sobre 2. Porque senão eu teria que achar outro ponto aqui onde caiu pela metade, que seria, no caso dos outros filtros, seria por aqui, ó. Tá? Porque daí também caiu menos 3 dB. Tá?
Então, por isso que é interessante usar sempre raiz de 2 sobre 2, tá? Beleza? Ficou dúvida daqui? Tranquilo? 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 Tá, então, esse caso aí é o filtro passa baixas de segunda ordem, tá? E o filtro passa altas, pessoal. Passa altas é o contrário, né? Então, nas baixas frequências, nós vamos ter bastante atenuação, tá? E nas altas frequências, aqui nós teremos um ganho aqui que no slide de antes eu não tinha colocado, mas aqui eu poderia ter um ganho K também, tá? Até eu coloquei aqui, mas não coloquei lá. Poderia ter um K, nesse caso aqui um K é 1, né? Que ganho unitário é 0 dB, tá? Então, nesse caso aqui também, eu posso ter um ganho, tá? Nas altas frequências, o valor do diagrama de Bode converge para esse ganho. Tá? Nesse caso aqui, o ganho é unitário, ou seja, 0 dB. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Para um zeta de raiz de 2 sobre 2, que está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, ele está aqui. Ó, tá? Então, ele caiu menos 3 dB também. Então, nessa frequência aqui, ó, a frequência de corte é igual à frequência de ressonância, tá? Que é o ômega. Tá? Se eu tiver, então, um ômega igual a 0,707, raiz 2 sobre 2, então eu não tenho pico de ressonância. Tá? E se o zeta for menor, então eu vou ter um pico de ressonância. Tá? Então aqui está invertido. Para zeta maior que raiz 2 sobre 2, eu não tenho pico de ressonância. Só que daí, se eu usar um zeta muito grande, ele atenua mais, com certeza atenua mais. Quanto maior o meu zeta, maior vai ser a minha atenuação. Só que daí a minha defasagem fica muito grande. Ó. Eu fico comparado com os outros aqui, ó, eu tenho uma fase muito grande. Então, na frequência aqui na frequência de passagem, ele vai defasar demais o meu sinal, tá? Ok? Então, o mais interessante é usar um zeta igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Então, essa aqui é a cara do meu filtro passa altas, tá? Então, ele vai começar atenuando, depois vai convergir todo mundo para o mesmo ganho, tá? Então, mesmo com zetas diferentes, pessoal, a atenuação aqui ó, e aqui são iguais, ó. Porque os gráficos convergem para o mesmo ponto. No anterior também, ó. Aqui, ó. E aqui, ó, o meu ganho converge para o mesmo ponto, tá? O que muda? Muda nessa faixa de transição aqui entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição. Então, aqui nós temos mais ou menos atenuação, dependendo do zeta, tá? Beleza? Então, tanto é que aqui a gente também pode fazer as aproximações, né, com aquelas retas que nem a gente fazia nos fios de primeira ordem, né? Ele tem uma característica assim, né? Aqui é uma reta com menos 40 dB por década, tá? Por que menos 40? Porque ele é de segunda ordem, né? Cada ordem é menos 20 dB por década. Então aqui ele está, se vocês medirem a inclinação daqui, ó, ele saiu de 100 Hz para 1000, então isso aqui é uma década. Tá? Então ele saiu daqui até menos 40. Então está caindo menos 40 dB. Tá? E aqui está 0 dB por década, porque ele está deixando passar tudo. Ok? Beleza? Então esses aí são os filtro passa alta e passa baixa. Tá? Beleza. Beleza? Depois nós temos os outros dois filtros. Tá? Ah, tá. E aqui ainda substituindo o ganho em ômega zero, né? Substituindo ali, nós também vai dar o mesmo valor, né? Substitui J de ômega zero nessa equação aqui. Vai ficar J de ômega zero ao quadrado. Aqui vai cortar ômega zero, J ômega zero ao quadrado dá menos ômega zero ao quadrado, né? Porque J quadrado dá menos 1. Então, corta esse cara com esse cara aqui. E aqui vai cortar esse quadrado e esse cara aqui, ó, com esse cara aqui, ó. Tá? E esse J com esse... O J não faz diferença porque vai aplicar módulo, né? Então vai ficar 2 ômega aqui, tá? Então vai substituir ali. Vai dar 1 sobre 2 zeta, tá? Então o ganho aqui, pessoal, quanto menor o zeta, maior vai ser meu ganho. Menor o zeta, menos amortecimento, mais a minha ressonância vai ficar sem amortecimento, tá? Beleza? Então, esses dois, o passa alto e o passa baixa, é o espelho do outro, tá? Tanto é que o ganho máximo aqui, a equação dá exatamente igual, tá? E a única diferença da função de transferência é que uma tem um S ao quadrado, tá? Por que ela tem que ter o mesmo grau? Então, aqui tem um grau relativo zero, né? O grau do numerador tem que ser igual ao do denominador. Então, se for um de ordem 5, por exemplo, então vai ter um 5 aqui e um 5 aqui, tá? Por que isso?
Porque daí quando o S, o S ou o J ômega tem no infinito, os termos de maior ordem dominam e daí cancela isso aqui pode ser desprezado, né? Sobra apenas o ganho K, tá? Que nesse caso é 1, tá? Ou 0 dB. Beleza? Próximos filtros. O filtro passa faixas, tá? O filtro passa faixas, pessoal, ele tem essa característica aqui, ó, tá? Essa função de transferência é igual àquela que nós vimos anteriormente nas aulas passadas, né? Porque a menor ordem de um filtro passa faixas é a segunda ordem, tá? Não tem como fazer um filtro de ordem maior, tá? Menor do que 2, né? Porque ele precisa ter uma inclinação de subida e de descida. Então, eu só consigo fazer isso com um filtro de segunda ordem, tá? Então, aqui também ele está centrado em 1 kHz, tá? Tem fator de amortecimento, fator de qualidade, tá? E aqui, pessoal, o zeta tem um papel mais importante, tá? Por quê? Porque no filtro passa-faixa, o que nós queremos? Nós queremos selecionar uma faixa de frequência, tá? Uma faixa de frequência ou uma frequência específica, tá? Que a gente quer deixar passar. Então, aqui, se a gente escolher um zeta pequeno, é melhor, é interessante que seja, tá? Porque daí nós teremos um ganho bem fechado, tá? E vai deixar passar apenas aquela frequência, tá? Então, claro que aqui eu coloquei um ganho bem alto, né? Na frequência ele está, inclusive, amplificando em 40 dB, tá? Então, o que eu posso fazer? Primeiro, vamos olhar como é que é a equação em ômega zero. Se eu substituir ômega zero na função de transferência, tá? Então, vai ficar aqui, ó, j ômega zero ao quadrado, vai cortar com esse cara aqui, ó. Aqui vai ficar, eu vou cortar este ômega com esse ômega e o j com aquele j. Tá? Então, vai ficar uma equaçãozinha assim, ó. Ok? Então, o pico de ressonância, esse aqui fica um pouquinho mais complicado. Ele depende tanto do ganho, tá? Do ganho, depende do zeta e depende da frequência. Tá? Então, tem várias coisas que fazem com que que vai definir a amplitude da faixa de passagem, tá? Do passa-faixa. Então, como é que eu faço para escolher? Tá? Primeiro, a frequência de ressonância é a primeira coisa escolhida, porque ela vai ser usada para selecionar a frequência. Tá? Vai selecionar a minha frequência. O zeta, para que ele serve? O zeta ele serve para mudar a abertura da minha faixa de passagem. Então, eu quero uma frequência muito específica. Tá? Eu quero um K com só um K. Eu vou usar um zeta bem pequeno. Tá? Porque daí ele vai selecionar muito aquela frequência. Se eu quero uma frequência que está numa faixa aqui, ou digamos, nesse caso aqui, de 500 Hz até 1,5 kHz, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir vou aumentar meu zeta. Tá? Daí eu abro a faixa de passagem. Tá? Só que daí eu quero ganho unitário. Tá? Ó, aqui não está com ganho unitário, ele está abaixo. Daí o que eu faço? Eu aumento o ganho e levo o pico para 1 kHz. Tá? Então, dá uma flexibilidade enorme, né? A frequência muda o filtro para os lados, tá? O zeta abre e fecha o filtro, tá? E o ganho joga para cima e para baixo, tá? Então são todos os eixos aí que a gente precisa mexer, tá? Todas as três dimensões aí é para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo e abrir e fechar o filtro, tá? Então tem bastante flexibilidade nesse filtro aí. Frequência vai ser dependendo do sinal, o ganho vai ser o quanto que eu quero amplificar, tá? E a abertura, o fechamento do filtro vai depender de quão seletivo eu quero ser na minha frequência. Tá? Beleza? Esse aqui eu acho que é o filtro mais interessante, assim, que tem mais detalhezinhos assim e tem mais flexibilidade deles. Tá? Beleza? Entendido essa ideia? Tranquilo. Tranquilo? Depois, e o outro filtro, o último, é o filtro rejeita faixa. Tá? O rejeita faixa, ele tem um grau relativo zero, tá? Porque o grau do numerador e do denominador tem que ser iguais. Tá? Então, se eu quisesse um filtro de 10ª ordem, eu ia colocar aqui 10 e aqui 10 também. Tá? Então, quanto maior a ordem, tem que subir os dois juntos. Tá? Por quê? Porque daí, se eu colocar uma frequência zero, eu vou substituir zero aqui, ele vai... Esse termo aqui e esse aqui tem que ser iguais. Tá? Então, como todos os outros vão ter S,
vai sobrar só esses dois, tá? Só o de cima e o de baixo. Como são iguais, eles vão se cortar. Então, na frequência 0, o ganho vale K, tá? E nas altas frequências, quem vai dominar é o termo de maior ordem. Então, eles vão ser iguais, também vai cortar. Então, o ganho aqui ó, e aqui ó, ele vale K. Okay? Nesse caso aqui, ó, o meu K vale 1 ou 0 dB. Tá? Então, nós temos, na verdade, como tem um numerador e um denominador, nós temos duas frequências. Tá? Duas frequências. Tá? A frequência do... como são dois polinômios, né, a gente teria duas frequências de ressonância. Tá? A frequência de ressonância do zero e a frequência de ressonância do polo. Tá? Então, aqui tem que ter uma diferença, diferenciar para vocês o que o polo e o que o zero faz. Tá? Eu vou voltar no slide anterior. Ó. Aqui, pessoal, tem um polo ressonante. Concordam? Tá? Tem um zero em zero e um polo ressonância. Um polo ressonante. Tá? O que um polo ressonante faz? Ele acumula energia. Então, se vocês olharem aqui, ó, a amplitude aumenta. Tá? Então, onde tem um polo, aumenta muito a amplitude. Tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Eu quero zerar a amplitude naquela frequência. Então, a minha ressonância tem que estar no zero. É daí que vem o nome. O zero, pessoal, quando eu estou na ressonância do meu zero, do zero da função de transferência, ficou meio estranha essa frase. Quando eu estou na frequência de ressonância do zero da função de transferência, ele vai zerar o ganho. Tá? Então, quando eu jogar ômega zero aqui dentro, a amplitude vai tender a menos infinito. Ou seja, no gráfico lá, quando não está em dB, ele tende a zero. Tá? Então, o polo, ele não precisa fazer nada. Tá? Porque o polo vai tentar, inclusive, aumentar a amplitude aqui. Então, ele vai só atrapalhar. Tá? Então, a gente deixa esse cara aqui ó, com um polo que não tenha um pico de ressonância significativo. Tá? Então, uma possibilidade é a gente colocar um zeta igual a 1. Tá? Então, coloquei um zeta igual a 1 aqui. Então, ele é bem amortecido, esse polo. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, lembrando que aqui tinha 2 zeta na parte de baixo também. Tá? Só que o zeta do denominador é 1. Tá? Então, aqui embaixo fica só um 2. Ó, 2 ômega 0. Em cima tem 2 zeta ômega 0. Tá? Então, essas duas partes aqui são iguais, tá? Só muda essa parte do meio aqui. Tá? Ok? Então, eu coloquei aqui um zeta variando, tá? Quando eu tiver zeta igual a 1, daí eu vou ter o zeta em cima e embaixo igual, daí vai cancelar toda essa função de transferência, vai ficar uma reta aqui. Ele passa tudo, tá? Não é nenhum filtro, ele está deixando passar tudo. Não tem fundamento nenhum esse filtro, tá? Agora, para outros zetas, né? Quando eu tenho um zeta cada vez menor, quer dizer que essa amplitude do numerador vai diminuindo cada vez mais, tá? Ele vai chegando na ressonância do zero, tá? Então, a sua amplitude vai cada vez diminuindo, tá? Então, quem faz o trabalho nesse filtro é os zeros, tá? Os zeros do filtro, tá? Os polos, o polo não faz nada aqui, tá? Mas não tenho como ter uma função de transcendência sem polos, né? Polo é o que dita a dinâmica do sistema, tá? E o zero, ele só vai dar um ganho, tá? É isso que o zero faz. O zero, ele dita quais que são os ganhos dos polos, tá? É isso que o zero faz. Então, naquela frequência ali, eu quero que o meu zero vai lá e elimine toda a amplitude, tá? É isso que ele faz. Ok? Esse filtro aqui também é um pouco mais diferentão aí do que os outros, tá? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, aqui também substituindo, para me ver quanto que é o ganho na frequência de ressonância, então eu vou substituir ali, que vai ficar ômega 0 ao quadrado negativo, né, por causa do J, então vai cancelar esse cara com esse cara aqui, e esse cara com esse cara aqui, esse 2 com esse 2, esse cara com esse cara aqui, cortou tudo, né? Só sobrou quem? Só sobrou o zeta, tá? Então, na frequência de ressonância, o meu ganho vale zeta, tá? Que é o meu fator de amortecimento. Então, aqui, ó, quando eu estou com zeta igual a 1, eu não tenho o meu ganho unitário, 0 dB. Quando o meu ganho vale raiz de 2 sobre 2, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, eu estou nesse ponto aqui, ó. Então, ele caiu 3 dB. Tá? Então, eu peguei a amplitude
daquela frequência e vou botar um ganho 0,7. Tá? Se eu colocar um zeta igual a 0,01, ele vai, então, vai botar um ganho 0,01 naquela frequência. Que 20 log de 0,01 dá menos 40. Tá? Então, menos 40 dB, pessoal, significa que ele atenuou 100 vezes. Tá? Ok? Então, menos 40 dB é 100 vezes de atenuação. Tá? Então, se eu quero rejeitar uma frequência, eu vou botar um ganho vou atenuar 100 vezes aquela frequência, tá? Com esse filtro aqui com zeta 0,01, tá? Só que é só naquela frequência. Então, se a minha frequência, meu ruído, o sinal que eu quero rejeitar variar um pouquinho para o lado, ele pode ser que ele caia para um lado, que daí o ganho já não é tão pequeno, tá? Então, muitas vezes é interessante a gente abrir um pouquinho a faixa, tá? Já pensando que esse ganho pode variar, tá? Então, a frequência de ressonância, elas são parâmetros da função de transferência, que na prática são construídas com resistores e capacitores. Tem que ter isso em mente também. O que é esse ômega zero? Ômega zero é um parâmetro feito com resistores e capacitores. E resistores e capacitores possuem tolerância, tá? Então, esse ômega zero ele pode variar dependendo da tolerância dos componentes. Então, isso aí também tem que tomar cuidado na hora de construir. Tá? Isso aí nós vamos falar mais para frente. Tá? Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá, estamos fazendo o contrário agora. Tá? Nas aulas anteriores, nós pegamos o circuito e chegamos à função de transferência. Tá? Aqui nós estamos fazendo o contrário. Nós pegamos a função de transferência e daí a pergunta é: qual circuito implementa esta função de transferência? Tá? Então a gente tem que fazer a implementação dessa função de transferência. Existem várias maneiras de fazer a implementação. Tá? E nós vamos ver aqui duas. Tá? Existem pelo menos três, assim que eu conheço. Tem essa aqui, a Salenki, que nós vamos ver depois, e tem uma outra que é a em espaço de estados também, que também é possível fazer, mas para filtros, aquele software que eu vou mostrar para vocês, ele nem utiliza aquela configuração, né? Mas ela usa muitos componentes. Né? Filtros, a ideia é que seja um filtro barato, né? Que use poucos componentes. Tá? Então, a primeira estrutura que nós vamos ver é a Multiple Feedback. Tá? Então, vamos lá. Então, o que é a estrutura Multiple Feedback? Essa estrutura aqui, ó, ela utiliza um amplificador operacional apenas, tá? E 5 impedâncias. Tá? Então, são 5 impedâncias genéricas. Tá? O que pode ter aqui? Ela pode ter ou resistores ou capacitores. Tá? Pode ter indutor? Pode ter indutor também, mas a gente não implementa filtros com indutores. Tá? Porque indutor tem todos aqueles problemas que a gente já falou lá no início, né? Pode fazer um integrador, um diferenciador com indutores também, mas não é o ideal porque o indutor é mais complicado de trabalhar, ele é mais pesado, problema de saturação magnética, ele não é um componente de prateleira que tu acha fácil, então a gente usa resistores e capacitores, tá? Então aqui dentro ou vai ter resistores ou vai ter capacitores, tá? E como o sinal está entrando num terminal negativo aqui, ó, nós teremos ele será um filtro inversor. Tá? E ele tem múltiplos caminhos de realimentação. Ó. Por isso que é múltiplo feedback. Tá? Feedback é realimentação. Tem uma realimentação para o terminal negativo pelo Z5 e uma realimentação pelo Z3 e Z4. Tá? Então, eles vão fazer a realimentação desse fio. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para fazer análise desse tipo de filtro? A gente faz pelo seguinte. Ela é trabalhoso, pessoal, para fazer a primeira vez, tá? Mas eu vou mostrar por cima aqui e vocês, se quiserem fazer, vocês podem encontrar a equação completa, tá? Mas eu vou mostrar meio por cima porque dá um pouquinho de trabalho, tá? Então, para fazer a análise, eu simplesmente vou colocar correntes aqui e vou analisar os nós, tá? Então, aplicando lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui do Vx, tem o I1 entrando, o 2, o 3 e o 4 saindo, tá? Então, eu vou só aplicar as leis de Kirchhoff aqui dentro, né? Então, a diferença de tensão sobre a impedância vai dar a corrente. Então, aqui é V1 menos Vx sobre Z1 vai dar o I1. E assim por diante para as outras, tá? Lembrando que aqui nós temos um curto-circuito virtual interno, né? Então, nesse ponto aqui nós teremos 0 volt, tá?
Então, o I3 é Vx menos 0 sobre Z3. Ok? E o I4 é Vx menos VO sobre Z4. Tá? Ok? E quanto que vale esse Vx? Nós temos que eliminar esse Vx da equação. Tá? Então, para isso, nós usamos a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui. Ó, tá? Porque a corrente que está indo para cá, ela não entra no ampiop. Tá? Então, aqui é 0 amperes entrando no ampiop. Então, I3 é igual a I5, pelo curto-circuito virtual. Tá? Então, Vx menos 0 sobre Z3 é igual a 0 menos VO sobre Z5. Tá? Daqui a gente isola o Vx e substitui aqui. Tá? Isola aqui e aqui. Tá? Então, isso aqui dá uma trabalheira, pessoal. Isso aqui dá uma página de cálculo, tá? Que eu não coloquei aqui. Tá? Peço que, se vocês quiserem fazer, podem fazer. E a gente chega nessa equação genérica, tá? De um filtro genérico. Ok? Então, com isso aqui, ó, vocês podem pegar e construir uma função de transferência aí, de acordo com como vocês quiserem, tá? Beleza? Então, essa aí é a estrutura múltiplo feedback. Tá, mas e aí, professor, como é que eu faço para passar disso para um filtro passa alta, passa baixa? Tá? Aqui, então, a gente tem que fazer um processo de substituir algumas impedâncias aqui de resistores e capacitores e verificar o que acontece, tá? Então, o primeiro que nós vamos ver é o filtro passa-baixas, tá? Então, a substituição que nós temos que fazer aqui de impedâncias é a seguinte, tá? Vocês podem tentar outras configurações também, talvez, eu não sei dizer para vocês se essa estrutura de passa-baixas é única, tá? Não sei dizer para vocês, eu acho que é, tá? Mas talvez exista outra configuração que produza um passa-baixas também, tá? Eu acho que não deve existir, porque essa estrutura, pessoal, ela já é bem consagrada, assim, muita gente utiliza essa estrutura, então acredito que não tenha outra possibilidade, tá? Mas não sei se foi provado que existe, que essa configuração é única, tá? Então, colocando no Z1 eu coloco um resistor 1, no Z2 eu coloco um capacitor. Eu tentei seguir o mesmo número aqui, ó, o Z2 vira C2, tá? Meu capacitor é C2 e C5, não tem C1 aqui, tá? O Z3 é o R3, o Z4 é o R4, tá? Não tem R2 aqui, tá? Porque daí ele fica na mesma posição, eu acho que fica mais interessante, tá? Então, substituindo, ele fica essa configuração aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela equação genérica de antes e substituir esses componentes aqui, nos seus respectivos lugares, tá? Não vai ficar um negócio assim, tá? Uma equaçãozinha bem bonita. E daí, o que eu faço? Eu tenho que simplificar esse negócio, deixar naquele formato padrão de função de transferência que nós vimos antes, tá? Então, aqui eu faço uma multiplicação, aqui eu multipliquei por S ao quadrado C2, C5, que daí ele vai cancelar com esse cara aqui, ó, tá? E daí aqui dentro também, na parte de baixo também. Daí depois tem que fazer uma outra multiplicação, divisão aqui, e ele chega, né, a gente tem que chegar numa função de transferência assim, ó, tá? Que essa função de transferência é genérica, ó. Como é que ela tem que ser o formato? Ela tem que ter aqui, ó, no S ao quadrado, ela tem que ser um coeficiente 1, e o coeficiente que está aqui, ó, tem que ser igual ao que está aqui, tá? Esse é o formato padrão, tá? Formato padrão. Por quê? Porque se a gente vir aqui, ó, e nós temos que pegar essa equação aqui, ó, genérica, que nós acabamos de encontrar, e igualar a função de transferência genérica. Tá? Essa aqui não é tão genérica, essa aqui é genérica. Tá? Essa aqui é a função genérica de um filtro passa-baixas. Tá? Então, aqui ó, vocês estão vendo que vai ter um ganho, que vai ficar aqui na frente. Então, o ganho é R4 sobre R1. Tá? E esse cara aqui ela é o meu ômega zero, que tem que aparecer aqui embaixo. Então, esse termo aqui tem que ser igual a esse termo aqui. Tá? Beleza? E daí, isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Você tem que igualar o S ao quadrado aqui, ele tem que ficar 1, por quê? Porque na função genérica aqui na frente é 1 também. Tá? E o que está multiplicando o S é o que está multiplicando o S aqui. Tá? Então, a gente só tem que igualar. Tá? Como é que a gente acha a função, a frequência de ressonância dessa função de transferência? É simplesmente pegar esse termo aqui, ao quadrado, é a nossa frequência de ressonância. Tá? Então, é ômega ao quadrado, que está aqui, eu estou igualando o que tem S com o que não tem S. O que tem S ao quadrado com o que tem S ao quadrado. O que tem um S só com o que tem um S aqui. O que não tem S com o que não tem S. Tá?
Isso eu estou igualando os coeficientes. Tá? Isso aqui é a parte mais importante. Como é que a gente transforma? Porque eu posso vir já com uma função de transcendência pronta. Tá? Agora, como é que eu transformo ômega em resistores e capacitores? Igualando esse termo com esse termo aqui. No caso, o teu S vai valer R1 vezes R3, o que está ali em cima ali. Oi? O S vai valer aquele R1 vezes R2. Isso. Na verdade, assim, ó, quando eu tenho, por exemplo, Vamos supor que a gente está igualando dois polinômios. Tem assim, ó, x ao quadrado mais b, x mais c. Frente, né? Igual a x ao quadrado mais 2x mais 4. Quanto que vale o b nessa equação? X ao quadrado mais bx mais c. E daí eu estou igualando com outro polinômio, que ele vale x ao quadrado mais 2x mais 4. Quanto que vale o b nessa equação aqui? Aí 1. Oi? Não. O B 3, então, não. Não. Ele vai você dividindo depois. Deixa tu pensar aí. Isso aqui é importante. Se tivesse só do lado esquerdo, ia ser mais fácil. Não, mas olha aqui, ó. Esse termo aqui, esse x é uma variável. Ele pode ser qualquer valor, tá? Então, para que isso aqui seja igual, o coeficiente do x ao quadrado deste lado tem que ser igual ao coeficiente do x quadrado do outro lado, tá? Então, o coeficiente desse cara aqui é 1, né? E desse cara aqui é 1. Não tem como igualar isso aqui. Pode ser que isso aqui tenha uma solução para um x específico, tá? Mas eu quero uma solução para todos os x. Todos os valores de x, tá? Então, qual o valor que eu tenho que colocar aqui? Ó? Esse b tem que ser igual a esse coeficiente aqui, ó. Porque aqui tem um x e aqui tem um x. Entendeu? Aqui tem x e aqui tem x. Então, para igualar isso aqui, ó, esse b tem que ser igual a 2. Tá? E esse c tem que ser igual a 4. Porque daí vão ficar dois polinômios idênticos. Deixar mais um minutinho para absorção. Agora sim. Entendeu? Agora faz sentido. Não tem como eu igualar todo esse negócio variando o x, tá? O x vai ter um ponto só quando for... tipo, quando... Vai ter um ponto só no x. X ao quadrado talvez tenha 2 pontos, né? Que são iguais, né? Porque é o seguinte, essa equação aqui, ó... Tá? Essa equação aqui, ó, x ao quadrado, ela vai ser... Vamos... Se a gente plotar esse cara aqui, ó. Se isso aqui eu fosse igual a y e esse cara aqui fosse igual a y. Se eu plotar essa equação aqui, ó, tá? Essa equação aqui, ó, ela vai fazer talvez isso aqui, ó. Eita, perdi meu... Talvez ela faça isso aqui, ok? É uma equação de segundo grau, né? Sim. Essa outra equação aqui, ó, talvez ela faça isso aqui, ó. Eu não sei os coeficientes, né? Eu vou chutar uma cara para ela, não sei qual que é a cara dela. Talvez ela faça isso aqui, ó. Ok? Então, ela... Se ela fosse números aqui, ó, teria só 2 pontos que elas são iguais. Correto? 2 pontos de x. Só que eu não estou variando o x. Eu quero que ela seja sempre igual em todos os pontos. Então, qual que é o único gráfico? Tá, vou apagar aquele ali. Tá. Então, ó, olha a pergunta. Eu tenho que encontrar uma outra equação aqui, variando o b e o c. Tá? De forma que ela seja igual em todos os pontos de x. É só botar o mesmo valor que está na frente ali. É só se ela for igual, né? Todos os valores, ela tem que estar uma em cima da outra. Então, qual dessas duas equações aqui que vão estar uma igual à outra, quando os coeficientes forem iguais? Né? Então, eu tenho que igualar os coeficientes dos termos, né? No caso que eu botei x, né? Aqui é os em s, tá? Então, eu tenho que ver. Por exemplo, se essa equação tivesse um s aqui, ó, tá? Não tem como igualar. Porque nesse lado aqui não tem s, ó. Tá? Então vai sempre ter um ponto de S onde essas equações vão ser diferentes. Né? Então eu teria que igualar com uma equação que tivesse um S em cima. Tá? Por isso que, para mim igualar isso aqui, a equação genérica que eu estou buscando aqui tem que ter a mesma cara, o mesmo grau, a mesma ordem, tudo. Mesmo grau relativo. Né? Tem que ser uma equação igual, só faltam os coeficientes. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, tem que ver os termos. Ó. Então,
aqui eu tenho 2 zeta ômega S, e aqui tem um coeficiente vezes S. Então, isso aqui, ó, tem que ser igual a isso aqui, ó. Tá? E esse termo aqui, ó, tem que ser igual a esse termo aqui, ó. Tá? Então, qual que é esse termo aqui? É 1R3, R4, C2, C5. Isso aqui tem que ser igual a ômega zero ao quadrado. Tá? Então, daqui sai o meu ômega zero. Tá? Isso aqui é bem importante. Tem que... Vocês nunca tinham feito isso de igualar coeficientes? Assim de... Sim, já. Tá. Isso ali é bem importante. Achei que vocês já tinham. É bem importante, acho. Não A sei gente se... viu que o Douglas lá também para projetar no PSIM, né? Que ele pede os coeficientes ali Ah, sim. mas aí é controle. Né? Sim. Não, beleza. Então, esse cara aqui ó, é o ômega zero. E daí, aqui, ó, esse parâmetro, esse coeficiente grandão aqui, ó, ele é igual ao fator 2 zeta ômega zero. Tá? Então, o que eu quero saber? O ômega zero eu já sei. Só falta o zeta. Então, o zeta eu passo esse 2 ômega zero para o outro lado, né? Então, ômega zero é esse cara aqui, é só substituir aqui. Ó. Então, tudo isso aqui é o meu fator de amortecimento. Tá? Que no caso do passa-baixas, ele é proporcional ao meu ganho máximo lá, né? O meu passa-baixas, ele é assim, né? Vai fazer isso aqui. Então, o meu ganho máximo aqui é 1 sobre 2 zeta, né? Tá? Esse ponto aqui. Depois eu vou mostrar de novo, tá? Tranquilo? Então, eu vou, no exercício, eu vou dar assim, ó, projete um filtro para a frequência tal com um amortecimento tal. Tá? E daí são duas equações com 4 parâmetros. 5 parâmetros, né? Então eu vou escolher 2 e vou chutar 3 e calcular os outros 2. Tá? Porque só tem 2 equações. Eu poderia ter outras equações. Poderia, por exemplo, ter um parâmetro de impedância de entrada aqui, um Zin aqui, que fosse relacionado com essas impedâncias, mas a gente não coloca isso aqui. Tá? O software, pessoal, que eu vou mostrar para vocês amanhã, na próxima aula, lá da Texas Instruments, ele tem outros critérios que ele leva em conta na hora de projetar, tá? Um critério que a gente nem vê aqui, pessoal, é a questão de ruído, tá? O ruído do amplificador operacional, tá? Como é que você faz para diminuir o ruído? Existem várias fontes de ruído no circuito, tá? Uma fonte, pessoal, que a gente nem foi falado em momento algum aqui, é que existem várias fontes de ruído, e uma delas, que é muito importante, é o chamado de ruído térmico. Tá? O que é ruído térmico? Quando um elétron passa por dentro de um resistor, tá? Ele produz um ruído chamado ruído térmico, tá? Que é quando o elétron passa por dentro de um resistor. Tá? Então, quanto maior o resistor, mais ruído térmico vai existir. Tá? Esse ruído térmico é um ruído em todas as frequências. Tá? É um ruído branco, que a gente chama. Tá? Existem outros tipos de ruídos. Por exemplo, existe um ruído produzido quando um elétron atravessa um diodo. Tá? Daí tem vários nomes para isso. É o ruído... Esse não vou lembrar o nome agora. Quando ele atravessa a camada PN, a junção PN, ele precisa de muita energia para atravessar essa junção PN. Então ele é como se fosse ruído shot. Ruído shot. É o ruído de tiro, como se fosse um tiro. Tá? Então ele acelera para atravessar a junção PN. Então isso gera um ruído também. Então tudo isso o software lá leva em conta. Aí ele já projeta minimizando o ruído. Tá? Mas isso é para amanhã, na próxima aula eu vou comentar. Ok? Entendido isso aqui? Tranquilo? Sim. Então, esse é o passa-baixas, tá? Como é que fica o passa-altas? Tá? Passa-altas, a gente substitui esta configuração de impedâncias, tá? Essa configuração, e vai formar um circuito assim, tá? Esse circuito aqui, até ele é meio diferente, porque como é um filtro de segunda ordem, geralmente um filtro, a ordem do circuito ou do sistema que a gente está montando, ele tem a ver com o número de elementos armazenadores de energia. Então, um filtro de segunda ordem deveria ter sempre 2 capacitores. Tá? E esse aqui é uma exceção, ele tem 3 capacitores.
Porque é como se eles ficassem meio que em série aqui, ó, e daí acaba que anula uma ordem ali do sistema, tá? Mas ignorem isso aí, tá? Então, como é que eu faço para saber a função de transcendência? Só substituo essas impedâncias aqui na equação genérica do múltiplo feedback, tá? Que vai dar uma equaçãozinha assim, tá? Eu tenho que fazer algumas simplificações aqui e eu chego na função de transferência genérica de um filtro passa altas, tá? Que ela é o quê? Um ganho, S ao quadrado, mais 2 zeta ômega zero, mais ômega zero ao quadrado, tá? Essa é a função genérica do filtro passa altas, tá? Ela fica assim, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar esse polinômio ao polinômio genérico de um filtro passa-altas. Para quê? Para a gente encontrar os parâmetros. Tá? Então, qual que é o ganho? O ganho eu vou igualar esse termo aqui com esse termo aqui. Tá? Então, meu ganho depende do C1 e do C4. Então, se eu quero aumentar os ganhos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar os capacitores. Tá? Ok? Temos que mudar o C1 e o C4. Tá? Frequência de ressonância, mesma coisa, eu vou pegar e igualar esse termo aqui com esse termo aqui. Tá? Então, ômega ao quadrado é igual a esse termo aqui, porque não tem S. Tá? Então, vou igualar com o termo que não tem S. Ok? Então, vai dar essa equação aqui, que é idêntica àquela do filtro passa-baixas. Tá? Se vocês vão ver, só que o que muda é o diagrama de Bode. Né? Um está apontando para baixo, o outro está apontando para cima. Tá? Mas as equações são idênticas. Idênticas. Tá? Daí o fator de amortecimento, mesma coisa, vou igualar esse termo aqui com 2 zeta ômega zero, tá? E depois eu isolo o meu zeta, tá? Vai ficar 2 ômega zero barra 5 e esses coeficientes ali, tá? Então esses aí são meus parâmetros, tá? Do passa alto e do passa baixo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tá? Aqui, nesse caso até não tem muito aqui que a gente olhar. Tá. Depois, existe uma outra implementação também, pessoal. Além do múltiplo feedback, existe também chamada de implementação Salenki. Tá? O que é a implementação Salenki? Ela é um pouquinho diferente daquela estrutura que nós vimos antes. Tá? Então, o que é a implementação Salenki? Ela é uma estrutura que ela possui também 5 impedâncias, tá? Só que ela usa aqui na saída uma configuração que é um amplificador não inversor. Tá? Um amplificador não inversor. Okay? Daí ele tem uma resistência RB e uma resistência RA. Tá? Então, esse filtro, pessoal, é um filtro não inversor. Tá? No frigir dos ovos, né, depois de fazer toda a análise, ele é um filtro não inversor. Tá? Então, a análise é a mesma coisa. Tá? Eu vou pegar e vou colocar correntes ali, tá? E vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes das tensões. Primeiro, essa tensão VY, através do curto-circuito virtual, ela vai aparecer aqui, ó, VY, tá? Que é simplesmente o divisor resistivo aqui, ó, né? Então, VY é VO vezes RA dividido por RA mais RB. Você sai o meu VY, que é igual aqui, tá? Isso aqui, ó, RA dividido por RA mais RB, eu chamei de K, tá? Que é um ganho genérico, tá? Então, o VY é K vezes VO, ok? E daí, aqui agora que eu vi que CK vai dar confusão com aquele outro K lá também. Era tarde da noite ontem. Depois no PDF, pessoal, eu vou trocar essa nomenclatura aqui. CK aqui não ficou legal, tá? Vi isso agora, tá? Depois eu ajeito. Então, aqui também eu vou somar as correntes, né? Nesse nó aqui, nó VX. Então, tem I1 entrando, tem I2, 3 e I5 saindo, tá? Então, equacionei isso ali. E vou substituir o VY. Onde é que vai aparecer o VY? Aqui no I2, tá? Porque aqui é VX menos VY. Então, no lugar aqui eu já substituí K vezes VO. Aqui é o VY, tá? E daí, depois eu tenho que igualar a equação do I2 e do I4, né? Porque aqui não tem corrente. 0 amperes, então as correntes são iguais, tá? Dali eu isolo o meu VY, né?
que é desculpa, o meu VX, tá? Isolo o meu VX, que daí eu substituo aqui dentro, tá? Tem aqui, ó, aqui, aqui e aqui, e daí eu chego na minha equação genérica aí do meu circuito, tá? Uma equaçãozinha bem genérica, bem simplesinha, né? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, eu achei. Bem tranquilo. Isso, pessoal, daqui, ó, dessa etapa daqui até eu isolar o VO, pessoal, dá uma página de cálculo, tá? Uma página substituindo equação dentro da equação. Eu não coloquei aqui, obviamente, tá? Mas fica para vocês aí fazer, tá? Beleza? Então, a partir dessa equação genérica, pessoal, a gente pode encontrar qualquer um daqueles filtros lá, tá? Aqui, é possível no filtro Salenki fazer algumas simplificações, tá? Que simplificações são essas, tá? Então, existe uma simplificação, pessoal, que para ganho menor do que 1, ok? Lembrando que essa etapa aqui, ó, do RB e do RA, ela serve para quê? Ela serve para amplificar o sinal na saída, ó, tá? Porque ela aqui, lembrando que o filtro, o amplificador não inversor, ele tem ganho maior do que 1, tá? Então, se o meu objetivo é ter um ganho menor do que 1, tá? O que é qual ganho? Ganho máximo, né? Então, um ganho máximo menor do que 1, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esses dois resistores e colocar um buffer aqui. Então, ele fica com um ganho unitário aqui. E daí, o que acontece? Aqui, ó, eu vou ter logo na entrada um divisor de tensão. Tá? Se aqui for um resistor, aqui for um resistor, ele já vai diminuir o meu ganho, tá? Então, eu vou pegar e vou ter um divisor de tensão logo na entrada, então eu já vou conseguir um ganho menor que 1, tá? Então, se o meu ganho é igual a 1, quer dizer que aquele K, né, da relação entre o VY e o VX, o VY é igual ao VO, né, pelo curto-circuito virtual aqui. Então, o K, que eu acabei de encontrar antes, é 1, tá? Então, substituindo K igual a 1 nessa equação genérica que eu acabei de encontrar, então aqui eu tenho K e aqui tem K menos 1. Então, se eu substituir 1 aqui, ó, eu vou zerar esse termo aqui, tá? Então, a equação fica um pouquinho mais simples, tá? Então, se eu quero fazer ganho menor que 1, eu posso usar essa configuração aqui, 2 resistores a menos e uma equação mais simples, tá? Essa é uma possibilidade. Depois tem mais uma simplificação ainda que a gente pode fazer, que é o caso onde o ganho é exatamente igual a 1, tá? Que daí eu posso, além de remover os 3 resistores, eu posso remover também o Z5, tá? Porque, que nem eu falei, esse Z5 é usado para fazer um divisor de tensão aqui na entrada, tá? Mas eu quero ganho unitário, então eu não preciso dividir. Então eu posso remover o Z5, tá? Remover, ó, não tem Z5 aqui, ó, tá? Removendo o Z5, eu consigo simplificar ainda mais. Eu tenho só 4 componentes e um amp-op. Tá? Fica mais simples ainda, fica mais barato o meu filtro, né? Menos componentes, tá? Então, o que eu faço? Tirar o Z5, pessoal, é o equivalente a eu pegar e colocar um Z5 infinito naquela equação de antes, tá? Então, fazendo um limite onde a minha equação aqui, o K já foi igual a 1, né? Então, já está com aquela equação simplificada. Agora, o que eu faço? Eu coloco o Z5 igual a infinito nessa equação, ok? Então, eu faço um limite de Z5 tendendo ao infinito nessa equação aí, tá? Então, o que significa fazer o Z5 tendendo ao infinito? Eu vou pegar e vou colocar o Z5 aqui em evidência, então vai ficar aqui, ó, e aqui tem um termo que não tem Z5, tá? Quando o Z5 tende ao infinito, ele vai ficar muito grande, tá? Então, esse termo aqui vai ficar pequeno e eu posso eliminar, tá? Então, vai ficar uma equaçãozinha assim, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma equação ainda mais simplificada, tá? O Z5 ficou aqui, ó, em evidência, e daí eu vou poder cortar o Z5, ó, tá? Então, a minha equação final vai ficar assim, tá? Bem mais simplificada do que aquela primeira equação, tá? Só que isso aí é só para ganho unitário, né? Então, posso fazer um passa alta e um passa baixa com ganho unitário com essa configuração aqui, tá? Fica bem mais simplificado. Tá? Entendido a ideia? Por que eu fiz isso? Eu tirei elementos para ficar mais barato o meu filtro. São componentes a menos, né? Esse é o meu objetivo. Tranquilo? Tranquilo. Então, como é que eu tiro um componente? Eu tenho uma equação. Isso aqui serve para qualquer equação, tá, pessoal? Que vocês estão fazendo.
Como é que eu tiro um componente? Tipo, remover ele, trocar para um circuito aberto. Eu troco por infinito. Tá? Como é uma impedância, né? Então, o Z infinito. Então, eu faço o Z5 tender ao infinito. Tá? Então, vai ficar um filtro assim. Beleza? É como se fosse um circuito aberto. É um circuito aberto, né? Exatamente. Então, a impedância infinita. Se eu estivesse trocando um componente por um curto, né? Então, no lugar de Z5 eu fosse fechar um curto, daí eu colocaria Z5 igual a zero, né? Só que daí Z5 igual a zero, como ele está multiplicando em cima, ia zerar tudo, né? Porque eu ia aterrar esse ponto aqui, né? Daí o sinal nem passa dali. Né? Não tem nenhum componente aqui que eu poderia zerar. Z3, se eu zerar, também, olha, está em cima. Z3, o Z1 eu poderia zerar, que eu acho que não teria graves consequências. Se eu zerar o Z1, não teria grave consequência. Eu colocaria aqui, ó, o Z1 não está em cima, ele ia zerar aqui, ó, só. E aqui, ó. Então, ainda ia ficar alguns elementos aqui. Tá? Então... Z3, Z2, Z4, né? Mas não tem nenhuma serventia para fazer isso. Então, talvez daria algum outro filtro mais simplificado ainda, mas provavelmente não sei se conseguiria fazer os de segunda ordem. Tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse filtro e vou fazer algum passa alto, passa baixo também com o Salenki. Tá? Eu vou fazer com ganho unitário aqui para ficar mais simples. Tá? Então, o Salenki passa baixas com ganho unitário, ele é construído substituindo essas impedâncias aqui. Tá? Substituindo essas impedâncias aí. Então, vai ficar um filtrinho assim. Tá? Fica um filtro simples. Tá? O professor Douglas Camponogara, ele usou bastante durante o doutorado dele filtragem de medidas utilizando esse filtro aqui. Tanto é que se um dia vocês forem no GSEC, ali no laboratório de P&D, pesquisa e desenvolvimento do GSEC, ele tem placas de instrumentação para o acionamento de LEDs e tal, que ele mede a corrente do LED e ele precisa fazer uma filtragem. Daí a filtragem que ele usa na placa dele é com esse filtro Salenki de segunda ordem. Um filtrinho simples, porque na placa de instrumentação dele ele não usa fonte simétrica. Então o filtro dele nesse ponto aqui é 3.3 volts e aqui é GND. Então ele conseguiu fazer um filtro simples em baixa tensão com um amp-op rail to rail, né? Tem que ser, né? Porque senão não tem faixa de variação de tensão. E com não inversor, né? Então, ficou bem interessante. Show de bola. Beleza? Então, como é que eu faço? Eu pego a equação genérica do Salenki de um ganho unitário, substitui essas impedâncias ali, fica uma equaçãozinha aqui, faz as simplificações que preciso para deixar naquele formato padrão, tá? O formato padrão é esse aqui, não é esse aqui ainda, né? Tem que fazer, fiz essa multiplicação, depois eu fiz essa divisão aqui, ó. Então aqui tem um 1 dividido por esse termo aqui, que vai aparecer aqui o nosso ômega zero, tá? Esse aqui é o ômega zero ao quadrado, e isso aqui é o 2 zeta ômega zero, tá? Vezes S, né? Mais S ao quadrado, tá? Meu zeta aqui é feio porque eu não sei fazer o zeta do outro jeito, tá? Então, fica uma equação mais simplificada, tá? Então, aqui está o ômega zero ao quadrado e aqui também está o ômega zero ao quadrado, né? Zero ao quadrado, que é a função de transferência genérica de um filtro passa-baixas, tá? Que ela é essa equação aqui, e daí eu igualo ela a uma equação genérica de um filtro passa-baixo de segunda ordem, essa aqui, tá? Bom que essa aqui é não inversora, então aqui é mais e aqui é mais também, tá? Beleza? Então é só igualar os termos, né? Frequência de ressonância é esse termo aqui ao quadrado, tá? Daí eu isolo o ômega zero. E o fator de amortecimento é esse termo aqui, ó, igual a 2 zeta ômega zero, tá? Então é só igualar o nosso zeta, que é 1 sobre 2 ômega vezes essa equaçãozinha, tá? Bem tranquilo, né? É mais simples do que aquele outro de antes. Sim. Tá? Esse aí tem um ganho igual a 1 também, né? Para ganho igual a 1. Uhum. Então, tá, depois eu falo da comparação dos dois. Tá? E depois o passa alta com ganho igual a 1. Tá? Então, filtro, Salenki, passa alta com ganho unitário. Tá? Substituição que a gente faz é essa aqui. Ó, tá? Substituindo vai dar um filtro assim. Tá?
Então, a gente olhando para ele já dá para ver que ele é um filtro de passa alta, porque logo já tem um capacitor em série. Tá? Então, o capacitor em série, ele acaba que só vai deixar passar as altas frequências. Nas baixas frequências, o capacitor vira um circuito aberto e não passa nada. Tá? Então, mesmo procedimento, pega essas impedâncias, substitui aqui e vai encontrar uma função de transferência, daí faz as simplificações, né, para tentar deixar naquele formato padrão. Tá? Sempre tem que ficar no formato padrão. Tá? Dá isso aqui, divide, e vai ficar um S ao quadrado em cima, né, S ao quadrado mais 2 zeta ômega zero mais ômega zero ao quadrado. Tá? Mesma coisa, tudo igualzinho aqui. Tá? Iguala aos dois termos ali. Aqui eu errei. Aqui não é isso aqui. Aqui é S ao quadrado. Tá? Ok? Então iguala. Aqui é 1 na frente. Aqui é 1 na frente também. Né? Não tem. Se tivesse, aparecesse alguma coisa aqui na frente, daí a gente teria que igualar com uma função que tivesse um ganho aqui na frente. Tá? Não é o caso agora. Tá? Ok? Daí, mesma coisa. Iguala esse termo aqui com ômega zero ao quadrado. Tá? Isola o ômega zero. E o coeficiente de amortecimento também. Tá? Iguala esse termo aqui, ó, com esse termo aqui, ó, porque aqui tem S e aqui tem S também. Quando eu igualar os coeficientes, as duas funções de transferência vão ficar iguais. Tá? Beleza? Então, esses são os dois parâmetros mais importantes na hora de projetar um filtro. É a frequência de ressonância e o zeta, que é o coeficiente de amortecimento. Tá? Que vai servir para quê? Para abrir ou fechar o ganho lá, a curva do ganho, né? E geralmente, quando a gente está fazendo um filtro passa-baixa normal, a gente vai tentar sempre colocar o zeta igual a raiz de 2 sobre 2, porque daí ele não tem ressonância. Tá? O ganho cai bonitinho, como se fosse um filtro de primeira ordem. Tá? Ele fica bem parecido com um filtro de primeira ordem. Só que atenuando mais, né? Atenuando com menos 40 dB por década. Beleza? Entendido? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, pessoal, existem essas duas formas de a gente construir filtros. Tá? Existe uma terceira, que eu já tinha comentado, que é em espaço de estados, tá? Mas eu não vou abordar aqui, porque ela usa muito mais componentes do que essa. Tá? Não vale muito a pena. Então, essa configuração aqui, quais são as características de cada um deles? Então, o Multiple Feedback, ele é um filtro inversor. Ele não possui simplificação, ele é assim e pronto. Tá? Não tem nada para a gente modificar. E comparando esse filtro Multiple Feedback com o Salenky, o que acontece? Nas altas frequências nós temos problemas no Salenky. Tá? No Multiple Feedback, não. Se a gente fizer um filtro passa baixas, Multiple Feedback, ele vai ter uma função de transferência assim, bem bonitinha. Tá? Se a gente fizer esse mesmo filtro, tá, com a mesma frequência de corte, mesmo ganho, mesmo coeficiente de amortecimento, o que acontece? Como esse amp-op aqui não é ideal, o ganho vai fazer isso aqui, ou ele vai diminuir bonitinho, só que lá nas altas frequências ele vai começar a subir de novo. Tá? Então, ele tem problemas, tá? Não possui características boas em altas frequências. Tá? Isso aqui pode se tornar um problema se eu tiver ruídos em altas frequências. Eles não vão ser tão atenuados como esse filtro aqui. Tá? Só que daí, claro, daí tem que ser pesado, né? Ele é um filtro não inversor, né? Em algumas situações ele não vai ter o que fazer, né? Claro que esse ganho aqui não é que ele vai subir indefinidamente, ele vai subir e depois estabilizar. Tá? Então, talvez tinha feito mais para cá. Vai fazer isso aqui, ó, e daí ele vai subir e vai ficar por aqui. Ele não é que ele vai subir e ficar positivo de novo. Não. Ele vai estabilizar aqui, ó, enquanto que esse cara desce muito mais e estabiliza assim. Tá? Esse cara aqui não. Esse cara aqui sobe. Tá? Sobe e daí estabiliza. Tá? Então vai depender do caso. Eu vou mostrar depois na simulação. Tá? E aqui, pessoal, tem um vídeo da Analog Devices, que é a empresa que fez o LT Spice, né? Então, ela tem vários vídeos que fala sobre esses filtros. Tá? Então, se vocês quiserem, tá tudo em inglês, né? Mas lá ele faz uma comparação entre o Salenky e o Multiple Feedback. Se não me engano, o cara que está falando é o cara que criou o LT Spice. Tá?
não sei se é o que criou, ou que criou uma ferramenta lá de projeto de filtros também, mas não é a mesma do que nós vamos usar, essa que nós vamos usar na próxima aula é da Texas Instruments, tá? Mas ele também criou uma ferramenta lá de projeto de filtros, que eu acho que deve ter um projeto de filtros equivalente da Analog Device, tá? Beleza? Então, esses aí são as principais diferenças. Posso usar tanto um quanto o outro. Um é inversor, o outro não é inversor, tá? Beleza? Vamos fazer um exemplozinho aí e depois vamos fazer uma simulação para a gente conferir, tá? Então, esse aqui, ó, projetar um filtro Silent Key, passa baixas de segunda ordem, sem pico de ressonância, tá? Com ganho unitário. Então, tem que ser ganho unitário porque ele não tem o Z5 aqui, ó, tá? O Z5 aqui já foi eliminado. Então, ele já tem uma característica de filtro com ganho unitário, tá? Como é que eu sei que é ganho unitário? Não tem nada multiplicando aqui ó, na frente, tá? Só a única coisa que aparece aqui em cima é exatamente o que está aqui, ó, tá? Então, como é que eu sei? Eu substituo S igual a zero, tá? Se eu jogar S, dois pontos que eu tenho que olhar, né? G de J zero, tá? Se eu substituir zero aqui, vai ficar esse cara aqui, que é o ômega zero aqui, ao quadrado, e aqui vai dar zero mais ômega zero ao quadrado. Isso aqui vai dar ganho unitário, tá? Para as baixas frequências. Para as altas frequências, eu vou fazer o ômega tendendo ao infinito, tá? Então, meu ômega vai ir para o infinito. Quando o ômega for para o infinito, esse termo está ao quadrado. Então, ele vai ser muito maior que o resto. Então, aqui vai ficar aquele ômega zero ao quadrado sobre infinito aqui. Então, isso aqui vai dar zero. Então, ele tem um ganho que é ganho unitário nas baixas e menos infinito nas altas. Tá? As duas frequências que a gente tem que olhar para uma função de transferência e já de saber se ela é passa alta ou passa baixa. Tá? Então, vamos lá. Eu já dei a função de transferência aqui para a gente poupar um pouquinho de tempo. Mas na lista lá vocês vão ter que encontrar, ou pedir para encontrar. Então, aqui eu teria que fazer aquela análise lá de Kirchhoff nessa função de transferência aqui, que é bem tranquilo também. Não é... Como ele já está simplificado, a análise vai ser bem simplificada também. Tá? Eu vou chegar nessa função de transferência aqui também. Tá? Aqui eu vou pular algumas partes. Tá? Então, eu já dei a função de transferência. Isso aqui é igual a ômega zero ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 vezes o zeta, que eu não sei se é assim, mas zeta ômega zero S mais ômega zero ao quadrado. Tá? Então, o que é o meu ômega zero? Meu ômega zero é quadrado é igual àquele termo ali, tá? 1 sobre R1, C1, R2, C2, tá? Vou deixar assim. E depois nós temos a outra parte, né? Que 2 vezes o meu zeta aqui, ômega zero, é igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes R2 vezes C1, tá? Então, o que nós temos? Nós temos duas equações, dois critérios de projeto também. Nós temos que o nosso ômega zero, ele é 2π vezes 1k, tá? E o nosso zeta, ele tem que ser sem ressonância, tá? Ou seja, um zeta de raiz de 2 sobre 2, tá? Então, é raiz de 2 sobre 2, que é 0,707, tá? E 4 parâmetros, tá? 4 parâmetros. Então, o que a gente pode fazer aqui? Uma sugestão pode ser, por exemplo, para simplificar, a gente pode fazer, por exemplo, R1 igual a R2. Posso igualar dois coeficientes. Posso igualar dois capacitores também. Pode ser. Uma opção seria igualar os dois resistores. Isso aqui vai ficar igual a R. Tá? Um R que daí a gente vai escolher. Tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, vai dar o seguinte. Então, vai ficar 2 zeta, ômega zero, que eu sei quanto que é. Aqui vai ficar R mais R. Então, aqui vai dar 2 R's. E aqui vai ficar R vezes R. Então, vai dar R ao quadrado. Vezes C1. Tá? Então, aqui eu vou cortar esse cara com esse cara aqui. Esse 2 com esse 2. Tá? Daí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e chutar um dos componentes aqui. Tá? Geralmente, a gente pode... É mais interessante pegar e chutar o capacitor e calcular o resistor, né?
o resistor tem mais opção, né? Então, aqui ficaria 1 sobre C1 vezes meu zeta vezes ômega zero. Tá? Então, aqui, vamos lá, vamos chutar um valor aí. Então, C1 eu vou colocar, tipo, 10 nano. 20. Um número qualquer aí, tipo, 22 nano. Vezes o meu zeta, que é raiz de 2 dividido por 2. Tá? Vezes a nossa frequência, que é 2 vezes π vezes 1000. Isso aqui dá 10,23K. 10,23K, que é o R1 e o R2, né? E daí eu posso vir aqui e calcular, por exemplo, o C2. Tá? Posso calcular o C2 aqui. C2. Aqui vai ficar 1 sobre. O ômega zero vai vir para baixo. Aqui os dois R são iguais, então vai ficar R ao quadrado. Tá? Vezes quem? O que nós calculamos? Calculamos o C1, né? O R. E o C1 a gente chutou, né? C1 a gente colocou 22 nano, né? Tá? Então aqui vai ficar o C1 que a gente calculou. Ok? Então é este valor ali. Eu vou colocar na memória. Isso aqui vai ficar 1 dividido por, abre parênteses, 2π. Isso aqui é ao quadrado, né, que é a nossa frequência quadrada, vezes 10K ao quadrado, tá, vezes o nosso C1, que é 22 nano. Tá, então esse cara aí deu um valor aqui de 11,514 nano. 11,514 nanofarads. É isso. 514. Tem um 37 ali que eu arredondei para 4. Tá? Então, esses aí são os valores das nossas capacitâncias. Tá? E daí está feito o nosso projeto. Hein? Tá? Ele não é um projeto otimizado, assim, não está levando outros critérios de otimização, por exemplo, o ruído, que nem o software que a gente vai ver amanhã faz, né? Mas é um critério simples de operação. Tá? Então, aqui eu já tinha montado ele, só não está com os valores corretos. Tá? Então, vamos ver. Os nossos resistores são iguais e eles valem 10,23. Tá? Então, aqui é 10,23K. 10,23K. O nosso capacitor C1 é 22 nano. E o outro capacitor é 11,514. 0,514 nano. Tá? Então, esse aí é o nosso filtro. Tá? Aqui, ó, como ele vai estar em só para lembrar como é que faz para fazer análise CA no LT-Spice. Então, você tem que colocar uma fonte de retenção, tá? E daqui na fonte de retenção, vocês colocam aqui o Small Signal AC Analysis, coloca uma amplitude de 1 volt, tá? Uma amplitude que não vai saturar a saída, né? Esses valores aqui não vão importar, daí só importa o valor da análise AC, tá? E daí, na hora de botar para rodar a simulação, em vez de vocês colocar aqui análise transiente, vocês vão colocar aqui o AC Analysis, tá? Podem colocar para década, tá? 20 pontos por década, ou quanto vocês quiserem. Quanto mais pontos, mais demora a simulação. Simulação, ela começa, digamos, em 1 Hz, tá? O centro da nossa frequência é 1K. Então, a gente pode pegar 2 décadas acima, por exemplo. Então, vai ficar 10K, 100K. Tá? Então, 100K acima, tá? Vai ser a nossa frequência superior. Então, ele vai fazer uma varredura de frequências de 1K até 100K, tá? Sendo 20 pontos por década. Tá?
Então, de 1K até 100K são quantas décadas? Dá? De 1 para 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. São 5 décadas, tá? 5 décadas vezes 20 vai dar 100 pontos. Então, o nosso gráfico vai ter 100 pontos. Dá para aumentar isso aqui, dá para botar aí uns 50 pontos por década, tá? Então, aí vai ter 250 pontos. Então, essa simulação, pessoal, vai rodar 250 vezes, tá? Isso que significa aquele número de pontos. Ele vai pegar, vai fazer simulação 250 vezes, cada um com uma frequência diferente, vai pegar o ganho e a magnitude para cada frequência. E daí vai plotar isso naquele gráfico de frequência, que é o diagrama de Bode, tá? Isso é o que o software faz, tá? Por isso que pode ser que demore a simulação. No LT Spice, pessoal, é incrivelmente rápido, tá? Incrivelmente rápido. Se vocês forem fazer esta mesma simulação no P5 com um AmpOp ideal, vai demorar, tipo, 20 vezes mais, tá? O P5 é bem lento para fazer análise CA. Já o LT Spice é sensacional. Não sei como é que eles fazem, tá? Então, tá aqui o nosso diagrama de Bode, ó. Tá? Então, só clicar na saída, tá? Que vai ter o nosso diagrama de Bode. Se a gente arrastar aqui, ó, como a gente colocou uma ressonância em 1K, tá, com um zeta de raiz de 2 sobre 2, significa que na frequência de 1K ele vai ter menos 3 dB de ganho. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, o nosso 1K, mais ou menos, ele vai ter mais ou menos 3 dB. Tá? Lembrando que, vamos só, vou ter saída aqui, descartar. Vou voltar antes na aula ali, onde eu calculei aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, aqui a magnitude em função do zeta, tá? Então, ó, a magnitude na frequência de ressonância é 1 sobre 2 zeta, tá? Então, é 1 dividido por 2 vezes raiz de 2 dividido por 2, tá? Aqui vai dar 0,707, tá? Então, quer dizer que o ganho em 1K é 0,707. Se a gente passar isso aqui para dB, é 20 vezes log de isso aqui. Que vale quanto? Menos 3 dB. Tá? Então, o que o zeta interfere? Ele vai interferir na ressonância e no ganho naquela frequência. Tá? Então, esse aqui, ó, fica um diagrama de Bode bem comportadinho. Ele não tem pico de ressonância. Tá? Ele não tem pico de ressonância. Isso aí é bem interessante. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Tá? Então, assim, ó, só para finalizar, ó, esse cara aqui é o Salenki, tá? Eu fiz o diagrama de Bode aqui até 100 kHz, tá? E estou usando o OPA 2354, que ele tem uma frequência de corte de 250 MHz, tá? Que é um monstro, tá? O TL84 que a gente usa em sala de aula tem uma frequência de corte de 3 MB, tá? Esse aqui é 250 MB. E tem uma capacidade de corrente, eu acho, de uns 100 mA esse AmpOp aí. É fora de série esse AmpOp. Tá? O que eu vou fazer? Ó, eu vou rodar o diagrama de Bode até, em vez de ser até 100K, eu vou rodar até 100 MB. Tá? Só para ver. Então, 100 MB, pessoal, não vou rodar até 1 GB. Tá? Então, vai ser uma frequência acima dos 250 MB dele. Tá? Então, vamos rodar a simulação. Então, olha aqui o que acontece com esse diagrama de Bode. Ó. A frequência dele, do filtro passar embaixo, né, tem que ir diminuindo, né? Teria que ir até menos infinito dB, né? Só que quando chega, né, e não está nem perto, ó, da frequência de corte do AmpOp, ó. A frequência de corte é 250 MB, estaria por aqui, ó. Tá? Deveria estar por aqui, ó, né, que está o 250 MB, aqui. Então, muito abaixo da frequência de corte, o ganho já começa a aumentar, tá? Claro que aqui eu estou ainda com menos 40 dB, né? Menos 40 dB eu estou atenuando 100 vezes, tá? Então, ele está atenuando bastante ainda, né? Só que isso aqui é o tanto que aumenta o ganho começa a aumentar, tá? Começa a perder a atenuação aqui nas altas frequências, tá? Então, isso aqui é um problema, pode ser um problema, dependendo da aplicação, para um filtro
Salem-Key, tá? Uma frequência bem abaixo da frequência de corte do amp-op, ele já começa a ter esse problema, tá? Isso não acontece com o múltiplo feedback. Eu vou abrir a simulação aqui que eu já tenho ela feita, tá? Então tá aqui, ó, o mesmo circuito que eu projetei com a mesma frequência de corte e o mesmo zeta, tá? Os dois são idênticos. Tá rodando também, ó, de 1, vou botar aqui os mesmos parâmetros, ó, 50 pontos de 1 até 1 GB, tá? Mesmo amp-op, mesma alimentação, mesma frequência de corte, mesmo zeta, tudo igual, tá? Vamos rodar essa simulação aqui. E eu vou colocar aqui, ó, dá para deixar os dois juntos. Agora me baguncei. Vou colocar assim, ó. Vou colocar um embaixo do outro. Tá? Então, olhem a diferença. Ó. Esse cara aqui, ó, que é o múltiplo feedback, ó, o ganho só diminui. Aqui, ó, lá perto da frequência de corte do amp-op, ele começa a ter o ganho fica flat, fica plano. Depois continua caindo. Já nesse outro cara aqui, não, ó, ele começa a subir. Tá? Bem diferente os diagramas de Bode. Isso não é por causa do circuito, é por causa do ganho do amp-op. Tá? Que como esse cara aqui está com uma realimentação negativa, tá? Por causa do ganho inversor dele, tá? Ele não tem os problemas da perda de ganho do amp-op. Agora, esse aqui, ó, que é o Salem-Key, o que acontece? Nas altas frequências, o amp-op deixa o ganho dele começa a diminuir, né? Então, o curto-circuito virtual começa a enfraquecer, de certa forma. Tá? Essa tensão aqui e no intervalo positivo e negativo, elas começam a deixar de ser iguais, tá? Nas altas frequências. O amp-op não consegue fazer a realimentação e igualar essas duas tensões. Então ele começa a perder isso lá nas altas frequências. Tá? Porque para conseguir fazer isso, eu tenho que ter um ganho muito alto. E o ganho, apesar do ganho do amp-op começar, ele é ganho unitário em 250 mega. Tá? Só que ele está descendo, né? Então ele começa lá em 200 mil o ganho, se não me engano. Deixa eu até abrir o datasheet dele aqui. É o OPA 23. Esse aqui. Esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se tem um diagrama de Bode só do ganho de malha aberta. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, pessoal, é o diagrama de Bode só do ganho, só do amp-op. Então, se eu colocasse ele numa configuração seguidor de emissor, tá? Então, olha aqui, ó, o ganho dele, ele aqui, só que está normalizado, né? Então, nesse ponto onde está dito 0 dB, ele teria um ganho de, provavelmente, vamos ver, é um ganho aqui, ó, de 110 dB. Só que eles trouxeram para 0, tá? 110 dB é um ganho de 100 mil, 400 mil, não sei quanto que dá o valor. Tá? Então, olha aqui, ó, lá em 250 mega, que é a propaganda dele, aqui está 100, 250. Até por aqui, mais ou menos, é o valor padrão que ele colocou como sendo o ganho, ou a frequência de corte dele. Tá? Então, só que claro que antes, ó, aqui em menos de um mega, o ganho já está diminuindo. Tá? O ganho já está diminuindo. Então, por isso que aquilo lá acontece, né? Porque aqui, ó, para frequência em torno de 1 mega, aqui o ganho não é mais infinito, não é mais 500 mil, 1 milhão. Ele já é, digamos, 1.000, 500. Então, ele já começa a perder, começa a deixar de ser um amp-op ideal nas altas frequências, tá? Beleza? Então, tem que estar ciente dessa característica da estrutura Salem-Key. Todas as passa alta, passa baixo vão ter essas características aí, tá? Beleza? Beleza? Deu para ver direitinho ali, ó. A diferença ali, né? Uhum. Então, tanto faz qual que vocês vão utilizar, tá? Mas se você está utilizando uma coisa que tem problema, não tem problema, tá? Não tem problema usar uma coisa que tem problema, desde que você saiba. Tá? Você não pode ser enganado. Tá? Você tem que pagar para saber aquilo que tu está pagando. Tá? Essa é a moral da história. Isso serve para tudo, né?
Porque assim, tem gente que gosta de se enganar, tem gente que gosta de um monte de coisa, né? Mas desde que saiba o que tá fazendo, né? Não tem problema. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Tem uma pergunta ali da lista ali do VCC com 50% de folga. Ah, sim. Sim. Deixa eu ver. Tá compartilhando a tela aqui ainda? Tá, deixa eu posso até abrir aqui. Tá, acho que dá para parar de gravar aqui. Não sei se é do. Tá, só se tem mais gente que ficar com dúvida, eu vou deixar aqui. Eletrônica. Listas. É a lista 5, né? Isso. Aqui, né? 5? É 5, né? Tá. Isso aqui é o seguinte, ó. Acho que dá para arriscar aqui mesmo. Você não está compartilhando. Não tá compartilhando. Ah, eu parei de compartilhar. Ela inteira. Tá vendo lá? Sim. Aqui, ó, tem a tensão que tu tem que projetar o VCC2, né? VCC2. Então, se tu fizer uma malha aqui, ó, por fora, né? Tu vai ver que toda essa tensão aqui, ela é VCC2, tá? Ela vai ser igual a RL vezes IRL mais o VCE mais o RS vezes o IRL, tá? Então, isso aqui é a tensão total. Eu quero que... E daí, quanto que é o pior caso? É quando o meu IRL for... No meu caso, vai ser 100 mili, porque é fixo, né? O IRL é fixo, o VIN aqui também vai definir a corrente, tá? O que é o 50%? Eu quero que o VCC2 seja isso aqui, só que daí aqui vai ser de saturação vezes 1,5. Tá? É isso que significa o 50%. Tá? Então, eu tenho 50% de folga aqui no projeto do VCC. Ou seja, se aqui, digamos, tenha 5 volts e aqui tenha 5 volts, esse VSAT aqui seja 1 volt, então isso aqui vai dar 11, tá? 11 vezes 1,5. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 11 vezes 1,5. Então tem 16,5, vai ser o teu VCC, tá? E daí na hora da operação, aqui vai continuar com 5, aqui com 5, só que para onde é que vai essa diferença? Vai ficar então 6,5 volts em cima do transistor. E daí ele pode trabalhar, digamos que o RL mude, ou a tensão da entrada mude, daí eu consigo ter uma folga de operação, tá? Porque como é que ele faz para regular? Ele regula mexendo no ganho, no VCE. Então, o VCE sobe e desce para regular a corrente, aumenta ou diminui. Né? Porque quando o VCE diminui, aumenta a tensão na carga, e daí aumenta a corrente. Correto? Sim. Então, eu tenho que ter uma folga aqui no VCE para ele trabalhar, para ele conseguir trabalhar. Tá? Então, não sei se aqui eu peço mais alguma coisa. Não, acho que não. Ah, tá. Daí aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tô com uma. Se eu tivesse projetado o meu VCC exatamente para carga RL aqui, ó, daí a minha tensão VCC ia ficar esgoelada, tá? Eu não conseguiria botar mais corrente ainda, ou diminuir ou aumentar o RL. Porque eu ia aumentar o RL e já ia saturar, tá? Então agora eu consigo ir com o RL um pouco acima, tá? Porque tem essa folga. Daí eu vou aumentar o RL e vai diminuir a tensão até chegar na saturação de novo. Tá? Provavelmente vai dar 50% a mais de RL do que em cima desses 50 aqui, já que vai conseguir ir. Tá? Beleza? Mas é a somatória das tensões. Lá no slide tá assim, né? O VCC2 tem que ser maior do que isso aqui, né? Sem o 1,5. Então, quão maior? 50% maior do que o mínimo que eu preciso. Tá? Entendido. Beleza. Beleza. Ah, tem um monte de coisa aí que eu tenho que corrigir de trabalho e prova de vocês aí que tá atrasado. Vou ter que mandar ainda a lista de filtros ainda para vocês. E daí tem a prova. Good luck. Tá? Então tá.
Valeu. Valeu, cheio de coisa pra fazer. Abração. Tem que preparar a aula de manhã, que minhas aulas tudo, tem que preparar tudo zero de novo, né? E tá sendo tudo meio que em cima da hora, por isso que Sim, são né? duas aulas, né? Não tem o quadro, né? Não, tá louco, porque serviceiro. Tá ruim pra vocês, mas pra nós também tá uma serviceira do caralho. Também. Ambos. Então tá. Então tá, valeu, abraço, até amanhã, né? Valeu. Tá.